Olá, professor Gentil e professora Rosivânia. Aqui é o aluno Hernandes Macedo e eu estarei apresentando agora a implementação dos códigos feitos por mim para a atividade de Math Server, passados pela disciplina de rede de computadores. Abrindo o VS Code, tenho aqui o pacote Calculator Thread, que contém os arquivos necessários para essa aplicação. Temos o cliente.java, servidor.java e o servidor thread.java. Iniciando pelo cliente.java, temos a implementação do cliente, como o nome já sugere. Primeiramente, importamos a biblioteca java.net. Essa biblioteca é necessária para todas as questões de conexão entre cliente e servidor. É ela que permite essa conexão e realiza essa troca de informações entre cliente e servidor. Em segundo lugar, importamos a java.io, que é a biblioteca necessária para armazenamento de input e output data, ou seja, dados de input e output, tanto pelo usuário quanto pelo envio de cliente para servidor. Posteriormente, importamos a biblioteca javax.swing.jobchampaign, que é uma biblioteca exclusivamente para apresentação de conteúdo visual, mostrar as mensagens de forma mais atrativa para o usuário. Bom, aqui temos a implementação da classe do cliente. Ela inicia-se com uma função void main, que, como variáveis necessárias para a execução, temos inteiros porta e operação. A porta é a porta do servidor para a qual iremos fazer a conexão. A operação aqui é uma variável criada por mim, que armazena qual operação matemática que o usuário escolheu realizar naquele momento, na nossa calculadora. Temos um double número, que seriam os números envolvidos na operação que o usuário está realizando. Temos uma string mensagem, que vai receber a mensagem do servidor, uma variável s da classe socket, que é da biblioteca java.net, e o socket é um ponto final na comunicação entre duas máquinas. E como eu expliquei anteriormente, ela pertence à biblioteca java.net justamente porque faz parte dessa conexão entre máquinas diferentes, no caso cliente e servidor. Então, o socket é responsável por regular essa comunicação entre máquinas. Temos também as variáveis sin e sout, que, como o nome sugere, são variáveis para input e output. Elas são da classe DataInputStream e DataOutputStream, respectivamente. Ambas essas classes são da biblioteca java.io, justamente porque trata da importação e exportação de input e output de dados. Nesse caso, o input stream e output stream permite que uma aplicação leia dados de maneira mais eficiente, como é dado o exemplo em forma de bits. Ou seja, resumindo, essas variáveis vão tratar do input e output existentes nessa aplicação. E por fim, temos a variável IP do tipo string, que vai guardar o IP do servidor que faremos a conexão. Temos aqui um bloco try, que é iniciado com a inicialização da variável s, do socket s. Primeiramente, a variável IP recebe o valor que é retornado de um input dialog com a mensagem digite o IP para o usuário. Esse input dialog é uma funcionalidade da biblioteca JOptionPlain, e o que for escrito aqui será retornado como string para a variável IP, que é o IP que será conectado no servidor. A porta também irá receber o valor retornado de um input dialog, porém convertido para int, que é a porta em que iremos realizar a conexão. Temos a variável endereço, que é da classe inetSocketAddress.
Essa classe implementa um endereço socket, um endereço de IP do socket que permite o pareamento entre host e número da porta para que uma conexão seja possível de ser realizada. E justamente por tratar de conexão, é uma classe da biblioteca java.net. Ela inicializa esse socket address, recebendo como parâmetros o IP e a porta do servidor que queremos conectar, e a gente chama o socket que foi criado no atributo connect e realizamos a conexão ao servidor nesse endereço aqui anteriormente passado e com um valor inteiro que pode ser atribuído arbitrariamente, e no caso é 1000, que refere-se ao tempo limite de espera de conexão. Aqui a variável s.in, que é um input stream, recebe um data input stream do socket que foi criado, e posteriormente temos um laço de repetição true, que ele roda até que uma condição seja verdadeira. No caso, a primeira parte desse laço de repetição é a variável operação receber um inteiro de um input dialog, que como mensagem pede ao usuário para escolher a operação que ele deseja realizar. As opções vão de 0 até 7 e variam entre soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, seno, cosseno e a opção de sair da aplicação. Aqui verificamos se a operação for igual a 0, o laço é quebrado. Caso não, o resto da operação é realizada. No caso, a variável sout, que é um output stream, recebe um output do socket criado e a gente escreve nesse output o inteiro operação, que vai direcionar qual operação o usuário deseja fazer com os números que serão preenchidos. Aqui, nessa linha, no caso, o número recebe uma informação de um input dialog também, que pede o número ao usuário, porém convertido para double, que será armazenado na variável número. Também a variável sout é então convertida para um novo output stream, para que possamos escrever esse número digitado pelo usuário como um double de output stream. Aqui fazemos a verificação se a operação for menor do que 5. Aqui percebemos que de 1 até 4 são operações básicas da matemática de soma, subtração, multiplicação e divisão. E nessas operações básicas, 2 números são necessários para a realização da operação. Então, aqui verificamos se a operação for menor do que 5, então um segundo número é necessário. E todo esse procedimento aqui é repetido. Recebemos um novo número e guardamos como um output stream, escrevendo o double no sout, na variável sout. Ao final dessa execução, a variável mensagem recebe um input do nosso servidor e vamos ler a mensagem que foi passada por ele, guardando nessa variável. Dessa forma, podemos mostrar para o usuário em uma janela de Message Dialog a mensagem recebida através dessa variável, que lê do servidor o input stream para o usuário, que no caso é o retorno da operação que foi escolhida por ele. Quando o laço é cortado, a execução normal fecha o socket que foi criado e a aplicação do cliente é finalizada. Também há um bloco de catch error, que no caso de acontecer algum erro da aplicação é mostrada para que possamos identificar qual foi a causa do erro. Passando agora para o arquivo servidor.java, importamos também a mesma biblioteca anteriormente explicada, java.net e java.io. Temos uma classe servidor, que é inicializada como a void.main. Aqui criamos um server socket
Assim como no cliente a gente cria um socket, aqui no caso a gente cria um socket de servidor, que é da biblioteca java.net. Criamos também um socket S1. Temos um try que inicializa esse server socket com um server socket que recebe como parâmetro a porta de conexão, que pode ser definida arbitrariamente. No caso é 4321. Caso dê um erro, é apresentado no terminal. E, caso não, esse laço de repetição é executado até que um erro seja observado e, então, o server socket criado é finalizado, fechado. No bloco try, o socket que a gente cria recebe a confirmação de aceito de uma conexão. Então, o socket que a gente cria fica infinitamente esperando uma conexão nessa porta 4321 que foi definida ser aceita. Quando essa conexão realiza, é aceita e armazenada na variável S1 do socket. Então, a gente inicializa a classe servidorThread, passando como parâmetro essa conexão S1, que foi aceita. Nessa classe servidorThread tem todas as operações matemáticas que são necessárias para retorno de resposta para o cliente. E então, após passar como parâmetro esse socket, a gente inicializa esse objeto da classe servidorThread para que a operação seja executada. Esse é o fim do arquivo servidor Java e vamos passar então para o servidorthread.java. Esse arquivo trata da implementação multithread, que permite que mais de um cliente acesse esse servidor simultaneamente e as respostas sejam retornadas independentes sem interferência, e também trata de toda a implementação da calculadora em si. Primeiramente, as duas bibliotecas importadas são as mesmas dos outros arquivos. Importamos também a biblioteca java.lang.math, que contém vários métodos matemáticos que facilitarão as operações matemáticas da nossa calculadora. Nesse arquivo, implementamos a classe servidorThread, que é referenciada aqui no arquivo servidorThread. Criamos algumas variáveis importantes para a execução, que é o socket, que será recebido como parâmetro na inicialização de um objeto da servidorThread, uma mensagem que é inicializada como vazia, um int op, que é a operação matemática escolhida pelo usuário, dois números do tipo double para as operações matemáticas e um S1out e S1in, que são variáveis do tipo data output stream e data input stream, respectivamente, que foram anteriormente explicados. Aqui temos o construtor dessa classe, que na inicialização precisa de um socket como referência, que recebe essa conexão e é capaz de identificar os inputs e outputs dessa conexão entre servidor e cliente. A função que é rodada mesmo e que contém todas as operações matemáticas são essas. Temos um bloco de try, que o S1 output é inicializada com data output stream, recebendo o output de um socket, e de forma semelhante o S1in é inicializada com data input stream, recebendo o input stream do nosso socket S1. Um laço de repetição do. Essa execução será feita enquanto a operação for diferente de zero, que é o que explicamos anteriormente, que a operação zero significa parada do sistema, então essa calculadora vai rodar enquanto a operação não for zero. Primeiramente, a operação recebe o input lá do cliente, que a operação é do tipo int, então a gente lê o inteiro do input do cliente.
O número 1, o primeiro número da operação, também lê um double do input do cliente, já que os números das operações são do tipo double. E a gente verifica se a operação for menor do que 5, significa que é uma das operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então é necessário um segundo número para ser realizada a operação. Então a variável do tipo double num2 recebe um read double do input stream do nosso cliente. Aqui temos um switch para qual operação iremos realizar. Se a operação for igual a 1, é uma soma. Então a gente vai chamar o nosso S1 out, que é um data output stream, e a gente vai escrever como output da aplicação a mensagem número 1 mais número 2 é igual à soma do número 1 mais o número 2. E aqui temos um break para quebrar o laço de repetição do switch. De forma semelhante, caso a operação seja 2, a gente escreve como forma de output stream para o cliente a mensagem número 1 menos o número 2 é igual à subtração do número 1 pelo número 2. De forma semelhante, caso a operação seja 3, a gente escreve como output stream para o cliente a mensagem número 1 multiplicado por número 2 é igual à multiplicação do número 1 pelo número 2. De forma semelhante, se a operação for igual a 4, a gente escreve como output data output stream a mensagem número 1 barra número 2 é igual à divisão do número 1 pelo número 2. De forma semelhante, se a operação for igual a 5, a gente escreve como data output stream para o cliente a mensagem sqrt do número 1 é igual ao math.sqrt do número 1. A função sqrt retorna a raiz quadrada de um número e faz parte da biblioteca math. Se a operação for igual a 6, significa que é a operação de seno. Então a gente escreve como data output stream para o cliente a mensagem o sin de um número é igual ao math.sin de um math.radius do número 1. Aqui podemos perceber que o número é primeiro convertido para radiano. Isso porque o padrão de funções trigonométricas da biblioteca Math trabalha com radianos. Como no Brasil o padrão normal é trabalharmos com graus, optei por fazer primeiramente a conversão do número digitado pelo usuário para radiano. Então subtende-se, então parte-se do princípio que o número digitado pelo usuário é em graus e será convertido para radianos para assim obter o resultado correto nessa função sin que faz parte da biblioteca math, retornando o seno de 1 grau, que é identificado aqui para o usuário por essa bolinha na mensagem que vai ser escrita como output stream. E de forma semelhante, se a operação for igual a 7, a gente escreve como data output stream para o cliente a mensagem cos de um número em graus é igual ao cosseno desse número convertido para radiano. Podemos perceber que, caso a operação seja menor do que 5, dois números são necessários, como eu disse anteriormente. E caso seja maior ou igual a 5, apenas o primeiro número é necessário, e essas verificações são feitas em todo o sistema. Por fim, se a operação for igual a 0, é a opção de sair. Então a gente apenas escreve como data output stream para o cliente a mensagem de servidor conexão encerrada e a gente finaliza esse socket S1. Fechando o bloco try, a gente tem o bloco catch. Caso um erro ocorra aqui, um erro inesperado, é mostrado um print para que identificamos qual foi a causa do erro. Bem, agora com a demonstração de toda a implementação necessária para essa calculadora com uma comunicação TCP com cliente e servidor, irei demonstrar o funcionamento na prática. Estando aqui no ambiente
de desenvolvimento do VS Code, eu vou executar primeiramente o servidor thread. E ele vai identificar que esse arquivo não tem uma main para ser rodada. Então ele me pergunta qual outro arquivo desse pacote eu quero rodar. No caso será o servidor. Então aqui ficou alaranjado, significa que já está em execução. E abrindo uma nova janela do VS Code para que a execução aqui não seja interrompida, eu vou rodar um cliente dessa vez. Ficou alaranjado, a gente percebe que o cliente.java também está em execução. E pede-se o nosso IP. No meu caso é esse. A porta que foi definida como 4321. E o diálogo que eu disse anteriormente é apresentado. Digite o número que corresponde à operação desejada. Vamos escolher, por exemplo, a adição. O número 60. E aqui percebe-se que a minha opção de operação foi 1, menor que 5. Então ele entra na condição de ter um segundo número, já que é uma soma. E eu coloco 90. A mensagem recebida é aparecida aqui, também como forma de diálogo. 60 mais 90 é igual a 150. Apertem OK. Como é um laço de repetição, isso irá se repetir inúmeras vezes. Tentando agora uma divisão. Digite o número 22.2, já que é aceitado valores do tipo double. Digite um outro número. A operação também é do tipo menor que 5, então precisam-se de dois números. 22 dividido por 2 é igual a 11. Essa é a mensagem recebida do nosso servidor. Como a gente consegue ver aqui, a mensagem recebe o input do servidor e a gente mostra como um message dialog a mensagem recebida do servidor. Clique em OK. Caso eu clique 0, a operação é encerrada. Mas como aqui o pedido foi um servidor do tipo multithread, eu vou reiniciar eu vou abrir uma terceira janela do VS Code. Agora temos 3 janelas abertas, uma do servidor e 2 do cliente, e eu vou dividir a tela com 2 clientes para que possamos verificar se de fato é multithread, aceitando 2 conexões simultâneas sem que uma interrompa na outra. Então rodei os 2 códigos. Esse daqui já está em execução. E esse daqui a gente percebe que também já está em execução. Tá aqui, eu vou só organizar aqui. Temos. Então digite o IP. A porta. Já apareceu a mensagem.
fazendo a conexão com o segundo cliente. A porta é definida por mim como 4321. Então temos aqui os dois clientes simultâneos. No primeiro cliente eu vou escolher a operação de seno. Reparemos que a operação é maior do que, não é menor do que 5, então apenas um número será requerido. Então digite o número 90. Seno de 90 é um valor notável que é 1, então fica fácil a conferência da correta operação. A gente percebe que seno de 90 graus é igual a 1. Fazendo uma operação simultânea aqui, vamos escolher raiz quadrada, que também não é menor do que 5, então apenas um número será requerido. Digite o número 121, raiz quadrada de 121, SQRT de 121 é igual a 11. Então a gente percebe que essas operações não se misturam e não é repetida entre os dois clientes. Testando mais uma vez, vou tentar aqui a subtração, enquanto aqui eu irei tentar o cosseno. Então, aqui a subtração irá pedir dois números, vou colocar 50. E o segundo número vai ser 30. Só por questões de simultaneidade, vou escolher aqui que o que foi escolhido foi cosseno. Um outro valor notável do cosseno é o cosseno de 180, que é menos 1. Então fica fácil a conferência. Então, só lembrando, o primeiro cliente a gente colocou a subtração de 50 por 30. Só para a conferência também vou mudar para menos 30. Então, na verdade, ficará 50 menos 30. Enquanto o segundo cliente foi o cosseno de 180, que é esperado ser menos 1. Então, vamos verificar. Fazendo na ordem inversa, o cosseno de 180, vamos ver qual é o resultado. Aparece o cosseno de 180 menos 1, sendo que aqui o que estava definido era a subtração de 50 menos 30. E aqui aparece a mensagem: a subtração de 50 menos 30 é 80. Fazendo agora operações iguais. Vamos tentar o seno para ambos os clientes. Vamos colocar valores aleatórios agora, seno de 60 e seno de 347. Seno de 60, esse valor não é exato, enquanto o seno de 347, esse outro valor também não é exato. Então percebemos que as operações são independentes e uma não interfere na outra e nem se repetem, o que comprova que esse servidor thread é do tipo multithread, que aceita mais de um cliente por vez. Primeiro servidor já cancelei a conexão e esse ainda continua funcionando perfeitamente. 1 mais menos 100, menos 99. Até que eu também cancele a execução desse cliente. E ele para de rodar. Então é isso a apresentação do meu trabalho. Eu sou Hernandes Macedo. Falei sobre conexão TCP cliente-servidor para a implementação de uma calculadora em um servidor do tipo multithread. Mostrei os códigos
e a execução na prática com um servidor rodando e dois clientes de forma simultânea. É isso. Obrigado pela atenção.